São 7h32, hoje, quarta-feira, dia 8 de setembro de 2021. Muito bom dia. Vamos então aos destaques da edição de hoje. Caixa libera saque do FGTS 2021 para trabalhadores nascidos em setembro. Mais um caso de rabdomiólise é registrado em Itacoatiara pela Vigilância em Saúde do Amazonas. Cine Manaus oferta 177 vagas de emprego nesta quarta-feira. E também nesta quarta-feira, 35 pontos de vacinação contra a Covid-19 funcionarão para receber a população de Manaus. Justiça do Amazonas manda suspender a CPI da energia por falta de delimitação de fatos a serem investigados. Ministério Público Federal recomenda a suspensão de atividades administrativas e executivas da BR-319. No feriado de 7 de setembro, manifestantes saem às ruas do Brasil e protestam contra e a favor do governo Bolsonaro. Em Manaus, atos somaram mais de 50 mil pessoas. E é sobre isso que a gente vai conversar na coluna O Poder. Também na coluna Momento do Esporte, zagueiro Marquinhos é desconvocado da seleção brasileira e fica fora do jogo contra o Peru. Você também fica informado sobre o trânsito e as ocorrências policiais ao vivo. Este é o Jornal da Cidade de hoje, o seu jornal das 7h30 da manhã. As notícias da cidade de Manaus. Polícia, emprego, comunidade. As últimas informações do Brasil e do mundo. Começa agora. Jornal da Cidade. Muito bem, vamos agora conferir as principais manchetes dos jornais do país. E a gente começa aqui pelo estado de São Paulo. Bolsonaro prega desobediência ao STF e partidos debatem impeachment. Luiz Fux faz pronunciamento hoje em resposta à ameaça do presidente. Alexandre de Moraes é principal alvo de ataques. Senado cancela sessões. PSDB, PSD, Solidariedade e MDB discutem pedido de impedimento. Oposição também promove atos. Olha, a imagem é realmente impactante, né? A principal avenida do país, que é a Avenida São Paulo lá, né? Tá completamente tomada, né? A Avenida Paulista aqui completamente tomada pelo movimento aqui em favor do governo Bolsonaro. Olha, vamos então agora à Folha de São Paulo. Vamos ver aqui qual é a narrativa que a Folha de São Paulo também está trazendo para o dia de hoje. Bolsonaro ameaça STF de golpe e pressão por impedimento cresce. Presidente discursa a dezenas de milhares de apoiadores que só deixa o cargo morto e prega desobediência a Moraes. Medida sobre retirar publicações é alvo de Supremo. O PSB quer que o Supremo suste os efeitos da MP do governo que limita a remoção de contas e perfis das redes sociais. Nas ruas, militares e policiais ignoram o aceno do Planalto. Na presença de militares e policiais, monitorada por governadores estaduais e vetada pelo Código Penal Militar, foi tímida, limitando-se a integrantes da reserva. Discurso em atos tem erros sobre eleição e tribunal. Oposição promove protestos e debate abertura de processo. Esses foram os destaques aqui do jornal Folha de São Paulo. Agora vamos... Jornal da Cidade. Só o que importa. Vamos agora ao jornal Estado de Minas. Muito bem, Estado de Minas aqui. Bolsonaro ameaça o STF. Em atos de 7 de setembro, o presidente disse que não obedecerá às decisões do ministro Moraes, dá ultimato para que o Supremo enquadre magistrado e volte a botar em xeque o TSE e as eleições. Esse aqui foi ou o chefe desse poder enquadra o seu, ou esse poder pode sofrer aquilo que não queremos.
Oposição reage e ameaça com impeachment. Senado cancela sessões. Fux se posiciona. Entre a divergência e o apoio, divisão no meio artístico vai parar nas redes sociais. Aquelas manifestações. Em Belo Horizonte também teve carreata. A praça ficou cheia. E teve também protesto. Enfim, aqui também manifestação, né, que mostra que o Brasil está longe de um consenso em relação a essa questão envolvendo a presidência do presidente Bolsonaro. 7h38. Vamos agora ao jornal O Globo, no Rio de Janeiro. Vê a narrativa aqui do Globo também. Com impulso de vacinação, Feira de Arte abre hoje com projeção otimista de venda e público. E aí, 7 de setembro, Bolsonaro lidera atos golpistas e amplia isolamento político. O presidente diz que não cumprirá decisões do STF. Juristas veem crime. Tem aqui também retórica manipula termos democráticos para defender medidas autoritárias. Tem também apoiadores do presidente que consideram a STF inimigo maior que a esquerda, em pesquisa. E tem também, em menor número, a oposição reúne manifestantes em 84 cidades. Esses foram os destaques aqui também do jornal O Globo, no Rio de Janeiro. O tempo hoje. Bom, vamos então à situação do tempo, a previsão do tempo, na verdade, para a nossa cidade de Manaus, que hoje é de acordo com o Instituto Climatempo, é de sol com aumento de nuvens de manhã, com possíveis pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima de 24 graus e a máxima de 33 graus. É importante dizer que isso é o que mede ali os termômetros, porque a sensação térmica muitas vezes é bem maior do que isso, né? A gente tem ali um sentimento de calor bem maior do que está previsto ali nas medições dos termômetros. Trânsito. Agora vamos com Edila Chaves atualizando pra gente o fluxo de trânsito na cidade durante a manhã desta quarta-feira, retorno aí do feriado. Para muita gente a semana começa hoje, Edila. Me parece que ali a Avenida das Torres estava toda parada, é isso? Isso mesmo, Álvaro. Bom dia, Álvaro. Bom dia, Rabeste e Scabeste, a todos que estão acompanhando a nossa transmissão. Bom, na Avenida das Torres, gente, por volta das 5h30 desta manhã, houve um acidente onde uma grávida estaria envolvida, mas graças a Deus já foi conduzida ao hospital, viu? Então, por conta disso, acabou tendo uma retenção naquele local e, como hoje está aparecendo uma segunda-feira, né? Então, o fluxo está começando a fluir. O que acontece? Simplesmente, ali na Avenida das Torres, nós temos uma certa dificuldade já para poder prosseguir. Enquanto isso, na Avenida Torquato Tapajós, olha, tá uma maresia, viu? Ótimo. Já quem pega aqui da parte do Viver Melhor para poder seguir para o centro da cidade, tem lentidão no ao chegar entre o início, né, dali do Viver Melhor. A ligação. Nós temos uma Vou pedir que a nossa equipe já está, Álvaro. Eu vou pedir que refaça a ligação aí, porque está impossível de entender o que a Edila está falando. Daqui a pouco a gente volta com a Edila Chaves. Ela, então, no resumo de polícia, ela continua, fala um pouco aí do que está faltando da parte do trânsito e já fala também de polícia na sequência. Vamos agora às informações da Covid-19. Trânsito. 7h43. Covid-19, o Brasil registra 361 mortes pela doença nas últimas 24 horas. O total de óbitos chegou a 580.171 desde o início da pandemia. Nas últimas 24 horas, foram registrados 13.645 novos casos, totalizando aí 20.913.578 brasileiros contaminados desde o início da pandemia.
O número de recuperados, pessoas que superaram essa doença e hoje estão vivendo normalmente, subiu para 19.932.643 brasileiros. Isso corresponde a 95,3% das pessoas que foram infectadas pela doença no país. No Amazonas, uma morte por Covid-19 foi registrada nas últimas 24 horas e o total de óbitos chega a 13.697 desde o início da pandemia lá em 2020. 67 novos casos foram registrados nas últimas 24 horas e o total chega a 425.063 desde o início da pandemia. Dos casos, 203.342 foram aqui em Manaus e 221.721 no interior do estado do Amazonas. Falando agora de vacinação, no Brasil, 203.349.016 pessoas já completaram o esquema vacinal tomando as 2 doses ou a dose única de vacina, que corresponde aí a 85,93% da população. Nas últimas 24 horas foram aplicadas 1.141.319 doses dos imunizantes. Os que tomaram a primeira dose somam 135.423.423 pessoas, o equivalente aí a 63,48% da população parcialmente imunizada. Aqui no Amazonas, de acordo com os dados da Fundação de Vigilância em Saúde, 3.387.772 pessoas já tomaram as 2 doses ou a dose única da vacina até este domingo, sendo 2.353.238 de primeira dose, 988.713 na segunda dose e 45.821 de dose única. 35 pontos de vacinação contra a Covid-19 estão funcionando nesta quarta-feira em Manaus. Hoje a Prefeitura de Manaus terá 5 pontos tradicionais e mais 30 unidades da Secretaria Municipal de Saúde disponíveis aí, distribuídas por todas as zonas da cidade. Em todos os locais serão oferecidas tanto a primeira como a segunda dose dos imunizantes contra a Covid-19. O funcionamento será de 9 às 16 horas. Haverá pontos na Zona Norte, sendo 2 estratégicos aí. Anote aí na Zona Norte, aí no Shopping Felipe Dal e também no Centro de Convivência da Família Padre Vignola. 8 na Zona Sul, incluindo o Estúdio 5, Centro de Convenções, e 12 na Zona Leste, tendo ali como referência o Clube do Trabalhador do SESI. Outros 5 na Zona Oeste, contando com o Centro de Convenções do Amazonas, o Sambódromo, e tem também os endereços que podem ser consultados no link que está no site imediatoonline.com. É só você acessar que tem lá todos esses endereços para você conferir e poder ir no local certo. 7h47. E ainda falando de vacinação, o Amazonas recebe mais 41 mil doses da vacina contra a Covid-19. O governo do Amazonas recebeu novas remessas com 41.620 doses do imunizante enviados pelo Ministério da Saúde por meio do Programa Nacional de Imunização. Isso para dar continuidade à campanha de vacinação aqui no estado. As doses começaram a chegar na manhã de domingo, quando desembarcaram 11.200 doses do tipo Coronavac em 3 volumes. Já na segunda-feira, chegaram 5 volumes com 30.420 doses do tipo Pfizer. Vigilância em Saúde do Amazonas registra mais um caso de rabdomiólise em Itacoatiara. Mais um caso de rabdomiólise foi notificado à Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas. Com a nova notificação realizada pela Secretaria Municipal de Itacoatiara, o Amazonas passa agora a registrar 55 casos da síndrome em que as pessoas que buscaram atendimento médico
após ingestão de peixes. Dos 55 casos notificados, 37 são de Itacoatiara, com o óbito de uma mulher de 51 anos. Outros casos se concentraram nos municípios de Silves, Borba, Parintins, Capiranga, Altazes, Maués, Manacapuru e na capital, Manaus. Das notificações, 3 pessoas seguem internadas pela doença. Polícia. Agora sim, vamos voltar com Edila Chaves. Edila, para concluir aí as informações do trânsito e, na sequência, já falar para a gente aí o resumo dos principais casos de polícia das últimas 24 horas. Edila? Oi, Edila, tá nos ouvindo? Agora sim. Muito bem. Acompanhando, nós estamos em uma transmissão simultânea, pois já temos uma factual, infelizmente, caso de homicídio, viu? Então vamos lá, Edila. A princípio, vamos falar sobre o trânsito. Estava narrando para você ainda há pouco, devido à conexão, não teve como você ouvir, né? Nós estávamos falando a respeito de um acidente que teria ocorrido durante essa manhã ali na Avenida das Torres, onde uma grávida, né, estaria envolvida neste acidente, mas a mulher foi socorrida, graças a Deus, né? E devido a isto, acontece que houve uma retenção no trânsito na Avenida das Torres, já começando a fluir lentamente por volta das 6h30. O acidente teria ocorrido por volta das 5h30. A nossa equipe também, ao passar pela cidade, passamos ali pelas principais, onde a Avenida de Djalma Batista, o fluxo fluindo normalmente, temos também a Avenida Constantino Nery. A lentidão que nós temos é na Max Teixeira e também, para quem sai ali do Conjunto Viver Melhor na Barreira para seguir sentido centro, existe uma retenção também, ou seja, o trânsito fica lento naquele espaço. Já unificando os fatos e falando sobre polícia, nossa equipe trazendo informações sobre caso de, infelizmente, um duplo homicídio, né? Um casal acabou sendo executado ali no bairro Nova Vitória, né? E também, nesse momento, falando sobre um corpo, o corpo de Alessandro de Oliveira Souza, de 29 anos, que foi encontrado na comunidade Nobre, bairro Santa Italvina, onde a nossa equipe encontra-se no momento. E detalhe... Qual é a situação aí, Edila? Qual é a situação aí? Resume pra gente. O que está acontecendo? A nossa equipe conversou com a mãe de Alessandro, né? Ela que teria 9 filhos, infelizmente teve a perda desses jovens. Ela alega que aos 20 anos, ele que agora teria 29, aos 20 anos ele teria terminado um relacionamento que teria iniciado aos 17. Ele acabou por não aceitar o término do relacionamento e assim iniciando, infelizmente, a sua vida na dependência química, não somente de cachaça, como drogas. E durante a noite de ontem, ele já teria surtado durante 3 dias devido a isso. E na noite de ontem, na verdade, ele estava em casa, mas após o surto, ela tentou acalmá-lo, mas infelizmente acabaram por ir até a casa dela e chamá-lo. A partir de então, ela não mais viu o filho e durante essa manhã recebeu a triste notícia. Possivelmente causa a morte pauladas, viu, Álvaro? Pois as agressões que nós percebemos ao corpo traz essa informação. A perícia ainda não chegou, mas nós temos uma visibilidade do corpo. Bom, Edila, a polícia ainda não chegou aí, a perícia, né? Mas os familiares já deram essa prévia, né, do que está acontecendo aí. Já. Ela conversou conosco, falou que, infelizmente, durante os furtos, ele acabava por ficar correndo e pulando em quintais, alegando que a polícia estava atrás dele. E, possivelmente, devido a um surto, alguém tenha, então, ali confundido e ali iniciaram, então, essa ação, onde, infelizmente, ele acabou indo a óbito. Então, pelo que eu entendi, ele foi morto a pancadas, é isso? Exatamente, Álvaro. É triste isso, né? Bom, Edila, daqui a pouco, então, você está já ao vivo, né? Então, quem quiser acompanhar esse caso em mais detalhes, é só continuar na página aí do site Imediato, porque tem as informações em tempo real para você. São 7h53. Polícia. A Caixa Econômica Federal libera o saque do FGTS 2021. Atenção, você trabalhador nascido no mês de setembro.
A Caixa Econômica liberou a parcela de saldo disponível no fundo para os cidadãos que aderiram ao saque aniversário no mês de setembro. O dinheiro é disponibilizado a partir do primeiro dia útil do mês em que o trabalhador faz aniversário e fica acessível até o último dia do mês subsequente, ou seja, contando com o mês de liberação, o cidadão tem 3 meses para sacar o benefício. Os interessados em aderir ao saque podem acessar o aplicativo da Caixa ou também ir a uma agência da instituição mais próxima. E agora, falando de oportunidade, o Cine Manaus oferta 177 vagas de emprego nesta quarta-feira. De fiscal de loja a promotor de vendas, são 171 vagas onde os candidatos interessados devem realizar o agendamento por meio do link minhaagendavirtual.com.br/Cine Manaus Agendamento e comparecer ao posto na Avenida Constantino Nery, que fica ali no centro, ou também no Shopping Felipe Dal, na Avenida Camapuã, entre as zonas norte e leste. Nesta quarta, o horário de funcionamento nos locais será de 8 da manhã às 5 da tarde. Dúvidas e orientações podem ser realizadas por meio do WhatsApp. Anote aí, 99140-0671, de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã às 5 da tarde. Agora, falando de futebol, o zagueiro Marquinhos é desconvocado da seleção brasileira e fica fora do jogo contra o Peru. A decisão de desconvocar Marquinhos foi tomada depois que a CBF ter entrado em contato com o comitê disciplinar da FIFA e não receber garantias quanto à escalação do jogador do Paris Saint-Germain contra os peruanos. Isso porque não ficou claro se o jogo interrompido no último domingo foi válido para que o atleta cumprisse ou não a punição prevista pela FIFA. Marquinhos cumpriria a suspensão contra a Argentina no último jogo de domingo, que durou apenas 5 minutos, após irregularidades sanitárias contra a Covid-19. Momento do Esporte, com Carlos Eduardo Souza. Muito bem, Carlos Eduardo Souza na linha. Bom dia, meu querido, tudo bem? Bom dia, eu já li a notícia toda, né? Na verdade, eu ia lhe perguntar mais detalhes, mas enfim, o que você achou dessa situação do Marquinhos aí? Olha, a minha avó, Lázara, já dizia lá na década de 60, quando eu tinha uns 6 seguro morreu anos, de velho, né? Idade, o seguro morreu de velho, é melhor prevenir do que remediar, né? Esses ditados antigos, né, dos nossos avós, né? E a CBF agiu correto, né? Tá certo. Vai que o jogo é confirmado aí, se for confirmado, por exemplo, um WO, de qualquer maneira, tanto para o Brasil ou para a Argentina, que está nessa iminência ainda de decidir, então o Brasil seria penalizado, porque o jogador, se a partida for anulada, ele não cumpre. Se tiver WO, aí a partida ele teria cumprido, né? Então é melhor prevenir do que remediar, né? Então, e outra coisa também, o Brasil está praticamente classificado. 21 pontos, tem né? muitos jogadores lá que têm condições de jogar, né? Quanto o Peru ainda, que não é lá essa coisa, né? Então eu acho que está tranquilo, viu, Álvaro? Pois é, eu ia te perguntar isso. Primeiro, em relação à partida com a Argentina. O que ficou claro é que a Conmebol se tirou, né, o dela da reta, como a gente chama, e disse que ali a responsabilidade da decisão é da FIFA. Isso aí eu já entendi. E aí me parece que a FIFA até o momento não tomou uma decisão para considerar se aquele jogo aconteceu ou não é isso, Carlos? Uhum. Olha, isso aí realmente é competência da FIFA, viu, Álvaro? Não é competência da Conmebol. Da Conmebol, nem de CBF, a competência é FIFA, porque ela que organiza a Copa do Mundo e pode até, algumas pessoas não têm essa ideia, né, mas a eliminatória da Copa do Mundo já faz parte da Copa do Mundo, né, então é FIFA. Então por isso que fica nessa situação. Para a FIFA decidir, eu acho que nas próximas horas, a FIFA não vai demorar não para decidir. Acho que nas próximas horas a FIFA já decide ou fazer uma outra partida, alguma coisa assim. Tá certo. Bom, e aí Marquinhos então tá fora do jogo contra o Peru, né, por prevenção, né,
prevenção, a CBF decidiu tirá-lo da lista ali e não vai jogar. Isso. E como você falou, não altera praticamente em nada, né? A gente está muito na frente não na altera tabela. Nada. Tem lá, foi convocado agora o Léo Ortiz do Bragantino, tem o Miranda, tem o Militão, dá para montar um bom time para jogar com o Peru. E não é lá essas coisas também, né, Álvaro? Muito bem, voltando aí do feriadão, Carlito, temos aí rodadas previstas para esta semana? Olha, tivemos alguns jogos, né? Alguns jogos só do Campeonato Brasileiro. Ontem a vitória do Fluminense e também a vitória, aliás, o empate do Corinthians contra a equipe do Juventude. O Corinthians vinha embalado e de repente acabou empatando aí com a equipe do Juventude em casa, né? Então agora aguardar o fim de semana que recomeça, né? A partir de sábado já recomeça o Brasileirão. E nos próximos dias nós já teremos convocações de novo, porque outubro tem mais 3 jogos das eliminatórias, né? Então, quando o Brasileirão vai dar outra parada, porque estão convocando muita gente aqui do Brasil, e isso acaba desfalcando as equipes, e as equipes, principalmente o Flamengo, reclamando muito, e a CBF acabou suspendendo algumas partidas, adiando algumas partidas, né? E depois nós vamos ter aquele acúmulo aí, as equipes jogando 3 vezes por semana. Isso vai acontecer com certeza. Muito bem. Campeonato Série D, tem aí partidas no final de semana, Carlos? Isso. Fim de semana já tem o Penarol enfrentando o 4 de julho, né? De Piripiri. E tem na Série C, isso, jogo de ida e volta, né? São 3 mata-matas que o Penarol vai passar, se conseguir passar pelo 4 de julho. Ele ainda tem mais 2 mata-matas para tentar chegar à Série C do Campeonato Brasileiro. E o Manaus, praticamente, não diria que aliás, está bem encaminhada a classificação do Manaus, né? Não está classificado ainda, porque é um grupo muito embolado, a diferença de pontuação do Manaus, que é o líder, e aí tem o Paysandu também empatado com ele, com 24 pontos, o Manaus ganha no saldo de vitória. Você vê que está muito embolado, muito apertado, e tirando o Santa Cruz, que já está praticamente rebaixado, né? As demais equipes do grupo, todas elas têm possibilidade de conquistar a classificação. Tá certo. Muito obrigado, Carlos Eduardo Souza. Um abraço, Álvaro. Até amanhã. Forte abraço. São 8h01 neste momento. Momento do Esporte, com Carlos Eduardo Souza. O Ministério Público Federal do Amazonas recomenda a suspensão de atividades administrativas e executivas da BR-319. O Ministério Público Federal do Amazonas fez uma recomendação para que sejam suspensas todas as medidas administrativas e executivas em andamento na rodovia. O órgão fez um pedido de construção imediata e de caráter emergencial de um plano de proteção, monitoramento e fiscalização dos territórios tradicionais, indígenas, ribeirinhos e extrativistas com regularização fundiária completa ou não, com potencial de impacto na rodovia que liga Manaus a Porto Velho. De acordo com o ofício, o não atendimento da recomendação pode acarretar na responsabilização dos destinatários e também dos dirigentes por conduta comissiva ou omissa, sujeitando-se a consequentes medidas judiciais e também extrajudiciais. Opoder.com, com Bruno Mazieri. Bom, e a gente começa a coluna de hoje, né, falando com o Bruno sobre os protestos que aconteceram no Brasil a favor e contra o presidente Bolsonaro ontem, no feriado de 7 de setembro. Só que em Manaus, parece que foram mais de 50 mil pessoas mobilizadas ali em vários pontos da cidade, pró-Bolsonaro, com cartazes que pediam o fechamento do Supremo Tribunal Federal, a adoção do voto impresso e a saída do ministro Alexandre de Moraes. Bruno. Bom dia, Álvaro. Bom dia a você que nos acompanha nesta quarta-feira. É isso mesmo, Álvaro. Ontem Manaus teve 3 pontos diferentes, né? As manifestações pró-Bolsonaro. Tivemos uma no centro da cidade, que foi encabeçada aí pelo Coronel Menezes. Tivemos um na Ponta Negra, que foi encabeçado pelo delegado Pablo Oliva, pelo Carpe Andrade, pelo deputado estadual Péricles, delegado Péricles. E tivemos um na Bola da Suframa, que foi aí comandado pelo Silas Câmara, né, pelo deputado federal Silas Câmara. Então, diante, né, dessas 3 manifestações,
quando somados, os organizadores passaram aí, a gente fez a somatória, mais ou menos 50 mil pessoas. Como você bem falou também, realmente o protesto, né, as manifestações giravam em torno basicamente do STF, do descontentamento dos apoiadores do presidente Bolsonaro com o STF, pedindo inclusive a saída do ministro Alexandre de Moraes. Alguns cartazes já falavam do ex-presidente Lula, colocavam o presidente Lula atrás das grades, como se ele fosse presidiário. Enfim, foram palavras de ordem. E outra coisa, muito hino nacional e muito verde e amarelo. Quem aí pôde ver as fotos e acompanhar a cobertura tanto do Imediato quanto do site Poder, pôde conferir aí que havia famílias inteiras, crianças, pessoas de idade, enfim, todo mundo reunido pró-Bolsonaro e basicamente aí contra as decisões do STF. Agora, Bruno, eu queria focar o nosso comentário aqui, não no quem tem razão, quem não tem, né? Porque eu acho que quando você coloca no centro de uma discussão em que não há, obviamente, possibilidade de que essas narrativas elas cheguem num equilíbrio, não adianta você discutir. É que nem discutir futebol entre Flamengo e Vasco, São Paulo e Palmeiras. Quem é Palmeiras vai ser sempre Palmeiras, quem é São Paulo vai ser sempre São Paulo, né? Então, assim, essas narrativas, né, essa possibilidade, né, ela gira em torno dos interesses de cada segmento. Mas o que eu queria colocar aqui são questões mais macros, né? Eu acho que, por exemplo, a expectativa, né, principalmente dos outros poderes, era medir, né, talvez essa força que os apoiadores do Bolsonaro teriam no Brasil nesse momento em que ele está sendo confrontado pelas instituições, né? Então, o que me parece é que ficou muito claro que, assim como não está sendo fácil para o governo Bolsonaro conduzir essa relação com os outros poderes, me parece que a partir de ontem não será fácil para os outros poderes fazerem com que essa narrativa que eles querem, de que o Bolsonaro propõe uma ruptura do sistema democrático. Eu vou já explicar um pouco sobre isso também, eu tenho uma visão um pouco diferente sobre isso, e me parece que isso também não vai ser tão fácil, porque assim, apesar de toda a mídia, né, hoje eu li aqui as manchetes dos jornais, todos trataram os atos de ontem, de 7 de setembro, como atos antidemocráticos, né, como se apoiar um dos lados fosse contra a democracia. E eu acho que a questão não é essa, né? A questão é que existem dois lados. Todo ano tem, por exemplo, Bruno, o Grito dos Excluídos, né? Que é uma manifestação popular de segmentos da sociedade que defendem um sentimento, defendem um propósito. E do outro lado, agora, né, isso talvez assuste um pouco, porque esse era um movimento que era pouco conhecido da sociedade brasileira, é esse movimento mais para a direita, né, mais conservador, vamos colocar assim, tirar esse negócio de direita e esquerda, mais conservador, de um povo brasileiro que quer algumas outras coisas diferentes dessas que a gente viveu nos últimos anos. Muito bem, mas me parece que as instituições brasileiras, e essa acho que talvez seja a discussão, elas tentam se defender dessa presença, né, dessa massa brasileira que enxerga o Brasil de uma outra forma, elas tentam se defender através desse discurso de que essa massa defende uma ruptura dos valores da democracia. Bom, é preciso que a gente faça aqui uma ressalva muito grande em relação a isso, porque, primeiro, democracia, né, na essência da palavra, não tem uma relação direta, como eles querem que seja feita, com o Estado Democrático de Direito, que é uma composição política que a Constituição previu, né? O Estado Democrático de Direito é um arcabouço de leis, é a divisão dos poderes, né? É essa estrutura na qual o Brasil se organizou a partir da Constituição, e que ela, sim, ela está sendo muito ameaçada por conta dessa disputa, né? Porque os poderes em si, que compõem o Estado Democrático de Direito, eles estão, cada um esticando a corda, cada um para o seu lado. Veja, isso tem um reflexo na democracia, sim, mas isso não é um processo antidemocrático. A democracia, ela vem da vontade do povo,
né? Ela vem daquilo que o povo quer, né? Aí a gente precisa... É porque é um pouco mais complexo você decidir, tá, e o que o povo quer, né? Aí a gente vem para uma coisa muito clara na nossa cabeça. Hoje o Brasil está dividido não em 2, como muitos pensam. O Brasil está dividido em 3. Que fique muito claro isso. A democracia brasileira, ela se sustenta em 3 discursos. O discurso da esquerda, que todos já conhecem, o discurso da direita, que todos já conhecem, mas tem um terceiro discurso que, no meu entendimento, talvez seja o maior, ou brigando ali, né? Vamos dizer que o Brasil seja 100%, você tem 30% para um, 30% para o outro, e ali 30% desse outro discurso que é nem esquerda nem direita, né? Então, a gente vê, por exemplo, muita gente que deixou de seguir o presidente Bolsonaro se posicionando nesse grupo. Quer dizer, ele não apoia uma série de coisas que o Bolsonaro fez e, portanto, deixou de apoiá-lo. Mas isso não quer dizer, e não quis dizer, e não dirá, né, que eles vão migrar para a esquerda. Ou seja, não há necessidade da gente enxergar o Brasil apenas com 2 polos. Existe um grupo de brasileiros, né, e é um grupo grande, tão grande quanto o da esquerda, tão grande quanto o da direita, que pensa que o Brasil pode ser diferente do que essas 2 correntes propõem, né? Eu não sei se esse grupo é o suficiente para eleger um presidente, eu não sei se esse grupo... mas o que me parece é que essa massa de, digamos assim, eu não diria descontente, mas uma massa que consegue enxergar essas duas forças e dizer o seguinte, olha, isso não me representa, né? E a partir dali começa a se posicionar um pouco, de forma um pouco mais... Aí sim, um pouco mais conservador em assumir um dos lados, né? O que eles querem, eles estão buscando, na verdade, é um novo momento, é uma nova visão de Brasil, talvez, que não está muito claro ainda quem poderia representar isso do ponto de vista político. Agora, é importante que a gente enxergue as manifestações de ontem para mostrar que também há uma distorção entre aquilo que se prega na grande mídia e aquilo que de fato é. Existe uma massa de brasileiros que não enxerga da forma como a grande mídia está tentando mostrar. E aqui, né, pelo menos aqui no nosso cercadinho, né, como a gente, nas 4 linhas aqui da Rede Norte, a gente tenta mostrar esses 2 lados e talvez tentar compensar um pouco porque a força do discurso da grande mídia ela é muito grande, né? Você vê ontem, eu li aqui todos os jornais trataram como manifestações antidemocráticas. Eu enxergo diferente. Eu acho que foram atos organizados por uma corrente política, né? Não teve arruaça, não teve quebra-quebra, as pessoas foram para a rua, manifestaram o seu desejo, manifestaram a sua corrente, a sua visão, e assim, fica muito claro para mim que o STF está incomodado com uma postura contrária às suas decisões e essa postura mais organizada de massa, porque o descontentamento com uma decisão ou outra sempre existiu. Ele está descontente porque não está acostumado, né? Mas assim, a esquerda não viveu isso a vida inteira. Então, para eles, o confronto de ideias, de debates, faz parte, inclusive, eles são muito mais competentes, inclusive, do que a própria direita em tratar dessas questões de embate de narrativas, né? Então, eles fazem isso muito bem. A direita, por outro lado, às vezes perde um pouco o tom, né? Perde um pouco a forma de se manifestar no discurso, né? O que causa uma impressão de que há um sentimento totalitarista ali incutido nessas ideias desse povo mais da direita. Então, é essa questão que hoje permeia, né, a sociedade brasileira. O Brasil não está dividido em 2, o Brasil está dividido em 3 agora. E é essa terceira corrente que, no meu entendimento, está crescendo. À medida em que essa corda está sendo esticada dos 2 lados, né, você vê um grupo ainda cada vez maior de brasileiros que diz o seguinte, eu não quero isso para o meu país. Bruno. Álvaro, a gente já vê esse movimento dessa terceira via, que é como todo mundo chama, né, que está aguardando aí a terceira via. Inclusive, havia assim, uma expectativa de que o Eduardo Leite seria essa terceira via, que pode vir a ser o candidato do PSDB para a presidência da República no ano que vem. Então, realmente existe isso, e isso ficou muito claro nas últimas eleições,
pelo nível de abstenção e votos brancos e nulos que foram altíssimos. Então, são justamente essas pessoas que aí não querem nem Bolsonaro e nem Lula, né? Eles buscam aí uma terceira pessoa que ainda não existe, que a gente ainda não sabe quem vai ser e se vai haver, né, essa terceira via. O grande problema de ontem, Álvaro, eu acredito que não é nem a questão das manifestações, porque é válido, é democrático, eu acho que todo mundo tem direito de se manifestar. Acredito eu que o grande problema é o discurso do presidente Bolsonaro. A partir do momento que ele diz que não vai obedecer nenhuma determinação do STF, ele abre precedente para uma série de outras questões que a gente sabe que a população acaba levando ao pé da letra, né? Então, assim, quando você diz que não vai obedecer nada daquilo que vier de uma pessoa que entende-se que existe um gabarito, né, para estar onde está, fica meio delicado. Fora isso, são Concordo. os discursos de ódio, enfim, que aí fomentam uma raiva e aí ele se torna uma pessoa incendiária no que diz respeito a movimentar a população a ter uma reação mais agressiva diante daquilo que deveria ser pacífico e que é garantido por lei, que é a manifestação. Então, assim, eu acho que as manifestações são válidas, eu acho que todo mundo tem o direito de manifestar. Eu só acho que tem que haver um limite no discurso, que aí é o que talvez falte um pouquinho ao presidente Bolsonaro. Pois é, agora, veja, exatamente o que eu estava falando. Isso aí põe em xeque não a democracia diretamente, né? Porque a democracia é a vontade do povo. Se a maioria do povo quiser uma coisa, isso é ser democrático. Então, essa coisa que essa maioria quiser é o que tem que ser. É por isso que a essência da democracia é isso. Não é o que A, B ou C decidiu, nem o Bolsonaro, nem o Supremo. É o que a maioria quer. Muito bem, isso é a essência da democracia. O Estado democrático de direito é que está sendo colocado em xeque aqui, né? Quer dizer, são as instituições que compõem esse Estado que não estão se entendendo. Aí você diz, olha, o presidente, ele ameaça as instituições com o seu discurso. É verdade, né? Isso é uma ameaça clara, né, e evidente, né, que ele faz em cada discurso que ele faz, contrário às decisões digamos assim, do poder judiciário como um todo, né, porque o Supremo representa esse poder. Mas veja, quando o poder judiciário também proíbe, entra, né, dá uma decisão proibindo um presidente da República no exercício pleno do seu poder de nomear um diretor de Polícia Federal, só porque esse diretor eventualmente pode estar ligado a ele, ou porque é de sua preferência e não é uma escolha técnica, sei lá, você também está rompendo o Estado democrático de direito, né? E não a democracia. A democracia é uma outra coisa. A gente tem que separar as duas coisas, né? Quando esse ministro começa, Bruno, a prender jornalistas ou pessoas que sejam, que fazem manifestações verbais, sejam elas agressivas ou não, porque veja, calúnia, vou repetir mais uma vez, calúnia, difamação, injúria, isso está previsto no Código, né? E nenhuma delas está prevista prisão em flagrante, nem nada. Já imaginou você começar a prender as pessoas porque elas te xingam e tal, não sei o quê? Não vai faltar cadeia, já não tem, vai faltar. Então, assim, sem falar na prisão de jornalistas, no exercício pleno das suas funções, sejam eles de esquerda, de direita, é inadmissível no Estado democrático de direito, onde existam leis que regrem todas essas atitudes, né, você vê pessoas sendo presas porque têm opiniões diferentes. É isso que está acontecendo no Brasil. Então, assim, eu acho que a crítica vale para os dois lados. E é aonde eu quero chegar. Enquanto essa corda estiver sendo esticada, de ambos os lados, o Bolsonaro com seus discursos incendiários, estimulando as pessoas a fechar o STF, que é uma coisa absurda, né? Você querer fechar o Supremo Federal, né? Quer dizer, e quando você vê também esse mesmo Supremo entrando nessa briga, puxando a corda do outro lado, tomando atitudes, né, criando inquéritos, coisas assim que a gente não está acostumado a ver, né, e que nos assusta, principalmente porque a gente emite opinião aqui, né, principalmente porque a gente trabalha com isso, né, quer dizer, a partir do momento que eu entender
que é normal eu ser preso, eu não estou falando de eu receber um processo, isso é natural. Se eu chegar aqui, falar alguma coisa contra alguém, essa pessoa não se sentir agradada com o que eu falei, ela tem todo o pleno direito, dentro do Estado Democrático de Direito e das leis que regem o país, de ir lá na Justiça e acionar para que eu responda por aquilo que eu falei. Beleza. Né? Quando eu rompo essas regras, né, tanto de um lado quanto do outro, eu estou colocando em xeque essa estrutura de Estado, né, essa estrutura de leis, esse regramento no qual o Estado Democrático de Direito ele é exercido. Não, e isso nos preocupa, né, Bruno? Isso nos preocupa, porque esse é o grande risco que a gente está vivendo agora, é a ruptura dessas regras. O que se perdeu, na verdade, foi a linha tênue, né, entre um poder e outro. Eu acho que começou a ter invasões entre os poderes que aí levaram o que a gente está vendo agora. Mas uma coisa curiosa, Álvaro, também disso tudo, é que a partir do momento que os apoiadores do presidente Bolsonaro, por exemplo, pedem a volta da ditadura, a gente começa a refletir sobre essa questão da prisão dos jornalistas, por exemplo, né? Ontem eu vi um vídeo que viralizou aí no Twitter de um colega daqui de Manaus que estava fazendo a cobertura e foi agredido verbalmente, foi empurrado, bateram no carro. Absurdo. Absurdo. Da empresa que estava fazendo a cobertura, enfim, o garoto dizia, eu só estou fazendo meu trabalho, é a minha função. Então, assim, a gente percebe que há uma dicotomia aí no discurso também. Então, assim, está tudo muito disperso, as pessoas estão com muito ódio, o que impede de se ter aí um debate saudável, de se ter um entendimento sobre o Estado Democrático de Direito e sobre democracia, e uma série de outros assuntos que a gente poderia debater saudavelmente, que ajudaria muito na construção do nosso país. Olha, eu defendo, Bruno, claramente, né, por exemplo, falando aqui de liberdade de expressão, eu defendo a essência da liberdade, como muitos juízes decidem, inclusive, e a gente tem que fazer essa ressalva aqui, isso não é a totalidade do judiciário que decide contrário ou a favor de questões políticas, ao invés de respeitar a liberdade plena. Né? Quer dizer, boa parte dos juízes entende que a liberdade de expressão está prevista na Constituição e ela é resguardada ao cidadão brasileiro. Né? Porque nós viemos, né, de um momento... Por que essa Constituição é cidadã? Porque no período, né, do regime militar, as pessoas não tinham direito de se manifestar publicamente. Não tinham direito de dizer o que elas pensam. Agora, o que é curioso é que hoje nós estamos vivendo uma democracia e os poderes constituídos desse Estado democrático é que estão usando das mesmas ferramentas. Então, é isso que a gente precisa lembrar. Agora, o que você disse é a mais pura verdade. Né? Quer dizer, o trabalho jornalístico, seja ele, e é importante que a gente faça essa ressalva, não importa a linha, a narrativa que as empresas jornalísticas adotem, né? Isso não tem nada a ver com o profissional que está ali no campo. Né? Quer dizer, a narrativa que aquela empresa vai fazer é um direito dela, também faz parte da sua liberdade. Né? E assim como as outras, assim como tem empresas que defendem um lado, tem outras que atacam. Né? Isso sempre existiu, Bruno. Desde que o mundo é assim, né? É assim. Agora, o que a gente não pode é transformar o jornalista que está em campo numa pessoa alvo de todo esse ódio. Né? O profissional, seja ele quem for, de veículo que for, ele tem o direito de estar ali fazendo o seu trabalho. É um trabalho. E essa função, ela é como a do médico, como a do advogado, como a de qualquer outra profissão. No seu exercício, ela é sagrada. Né? Ele está ali cumprindo seu papel profissional. Ele está exercendo a sua função. Né? Então, assim, é inadmissível, seja qual for o movimento, atacar jornalistas. Né? Isso aqui a gente não vai nunca compreender, porque isso é completamente fora do raciocínio lógico de qualquer cobertura. Né? Olha, às vezes a gente vai cobrir uma situação em que a família, né, tem ali alguém que morreu e tal, e a família está ali, a família vem de uma forma emocional e tal. A gente compreende, porque aquela família acabou de perder um ente querido, ela não quer a exposição e tal, a gente
aqui, inclusive no imediato, todos são orientados a respeitar a vontade está nos nossos princípios. Tem um documento, depois quem quiser eu posso mostrar, para não dizer que a gente está fazendo aqui só discurso vazio, tem um documento que diz que a vontade da família, ela prevalece sobre a notícia. Então, se a família disser, olha, eu não quero que filme, a gente não vai filmar. Muito bem. Mas isso, Bruno, é compreensível, né, dentro do processo. Aquelas pessoas que estão ali, politicamente falando, elas precisam entender que é saudável, como você fala, é saudável a gente ter posições diferentes. O mundo seria muito ruim se a gente não tivesse pensamentos diferentes. Talvez o mundo nem evoluísse, né, se todo mundo pensasse igual. Né? Então, assim, a gente precisa realmente resgatar, de alguma forma, eu não sei como, Bruno, mas a gente precisa resgatar um pouco, sabe? Essa capacidade de sentar à mesa e poder debater algumas questões macros sem ficar aqui usando personagens dessa disputa, né? Bolsonaro e Lula são muito menores do que o Brasil. Sim. E é engraçado isso, porque o mesmo público, né, vamos dizer assim, que rechaça essas decisões do ministro Alexandre de Moraes de prender jornalistas, é o mesmo público que impede que os nossos colegas façam os seus trabalhos dentro das manifestações. Então, tu consegue entender que existe ali, né? Eu sei que eu estou ali, mas eu não sei mais ou menos o que eu estou fazendo. Então, acho que falta um pouco de entendimento, sabe, muitas vezes. É lamentável, eu espero que a gente consiga aí muito em breve retomar os debates de forma saudável e, quem sabe, construir um Brasil melhor para todo mundo. Bom, vamos mudar de assunto aqui. O assunto agora é a questão da energia elétrica, não é isso? Amazonas Energia. Explica para a gente o que aconteceu para o cidadão que está nos ouvindo aí, Bruno. Então, Álvaro, no último sábado, em uma decisão monocrática e atendendo a um pedido de liminar protocolado pela Amazonas Energia, o desembargador Ayrton Luiz Corrêa Gentil suspendeu a Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI da Amazonas Energia, que iniciaria nesta quinta-feira, né, lá na Assembleia. A CPI foi instalada na última semana e tem como presidente o deputado estadual Sinésio Campos. Nessa primeira sessão, né, que iria acontecer agora na quinta-feira, seriam feitos sorteios e convocações para ver quem iria depor e começar o processo de investigação que cabe à CPI. Porém, o desembargador suspendeu a comissão por entender que falta a ela um objetivo, Álvaro. Segundo ele, não consta no teor lá da criação da comissão um objeto em específico. Nós vamos investigar X coisa. Então, ele entendeu que, por isso, e atendendo ao pedido da Amazonas Energia, a comissão deveria ser suspensa para que, de repente, futuramente houvesse aí um objeto específico de investigação. O que é muito interessante nesse processo aí, né? Primeiro, lembrar que isso é bem verdade, porque, não sei se você lembra, a CPI da pandemia, lá no Congresso, ela tem no caput lá dois objetivos específicos, né? A falta de oxigênio e eu acho que alguma coisa relacionada à vacina. Né? Ela precisa, isso está na regra da abertura de uma CPI, né? Ela não pode ser uma coisa abrangente, ela tem que dizer o que ela vai investigar efetivamente, né? Isso mesmo, precisa dizer, inclusive quando a CPI da pandemia, por exemplo, tenta ultrapassar o limite de investigação, é ajuizado algum pedido de suspensão ou de bloqueio de algum tipo de informação, justamente para se delimitar ali a investigação. No caso da Amazonas Energia, acredito eu que o deputado Sinésio, que ainda não se manifestou sobre o assunto, deva recorrer. Eu acho que ele estava aí focado nos últimos dias nessa questão do 7 de setembro e das manifestações, tendo em vista que ele é do Partido dos Trabalhadores. Então, acredito eu que hoje ele deve se manifestar ou por meio de alguma ação, deve ajuizar algum pedido, ou na tribuna da Assembleia Legislativa. O que a gente não pode deixar de esclarecer, Álvaro, é que toda e qualquer comissão que seja implementada para investigar algum ato ou alguma empresa é sempre de valia para a população. Afinal de contas, a Assembleia é o órgão fiscalizador e deve trabalhar como tal. Então, a gente só precisa aí que as coisas sejam estabelecidas conforme manda a lei para que esses trabalhos possam continuar. Muito bem. Bruno Mazieri, muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado, Álvaro, e até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã, se Deus quiser. São 8h29.
Opoder.com, com Bruno Mazieri. Vamos trazer agora as ofertas especiais que estão no site Busca Preço da Cefaz. Hoje a gente vai falar sobre a média do valor do quilo da farinha ovinha. É exatamente aquela farinha que você come com peixe, que está com preço mínimo no valor de R$ 4,99 em um mercadinho no bairro Alvorada. E tem também um preço máximo de R$ 5,99 em um mercadinho no bairro de Flores. A gente tem como colocar na tela aí? Bom, muito bem, tá aí, olha, essas são as informações sobre a farinha ovinha da cidade. Se você digitar lá no site Busca Preço o produto, ele vai mostrar exatamente isso, essa tela que você está vendo aí. Ele mostra todos os preços que estão sendo praticados no comércio da cidade de Manaus. São 8h29. Você acabou de conferir o Jornal da Cidade, o seu noticiário das 7h30 da manhã, de segunda a sexta, aqui no site Imediato. Baixe o nosso aplicativo da Rádio ZLZN, do Google Play Store, a plataforma de celulares Android. É só colocar ZLZN que o primeiro app que vai aparecer é esse da nossa rádio. Essa imagem que você está vendo na tela agora, aqui do meu lado. Não deixe de acompanhar a programação do site Imediato de segunda a sexta, às 11 horas. Tem o Imediato e o Povo com Edila Chaves. E de segunda a sexta também, 4 horas da tarde, tem o Manaus 90 com o repórter policial Eudógio Gonçalves. Às 8 horas da noite de quarta-feira, portanto de hoje, você tem o Cidadania e Justiça. E aos sábados, 1 hora, tem o programa Estação Animal para o Mundo Pet. Você que ainda não a conferiu, é muito legal esse programa, traz informações desse universo de quem gosta de criação de animais, muito bacana. E olha, no final de semana tem o desafio Hot Dog Mania. Você que gosta de comer hot dog, o Amazonas vai colocar em xeque o recorde nacional de comidas de hot dog em menos tempo. São 10 minutos para os competidores lá comerem ali um mínimo de 15 hot dogs. Vai ser muito bacana, nós vamos transmitir ao vivo essa competição. Esta edição teve a apresentação de Álvaro M.A. Corado, transmissão e operação de áudio de Gabriel Corado e John Andrew, produção e edição de Rabesh Mayan e Sara Araújo, apoio técnico de Marcos Silva e Pablo Medeiros. Todo este conteúdo é produzido pela equipe da Rede Norte Digital. Obrigado pela sua audiência, um ótimo dia e a gente se encontra amanhã.